Bom dia a todos. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer o convite que me foi feito e eu gostaria, enfim, numa espécie de divisão de trabalho espontânea com a Laura, eu gostaria de tocar aqui nos aspectos sociais e políticos do que a gente, quer dizer, desse tipo de ajuste fiscal, no fundo, que está acontecendo. E a gente nunca entende o mundo, a gente nunca entende as coisas que estão acontecendo se a gente não reconstrói o passado, que faz com que o presente se apresente da forma como ele se faz. No fundo, o que a gente está montando aqui, o que a gente está sofrendo aqui entre nós, no fundo, é uma mudança abrupta do capitalismo nos últimos anos. Que mudança é essa? Rapidamente, né? Quer dizer, nós tínhamos um capitalismo onde a matriz industrial era muito mais importante. É um capitalismo que foi dominante, especialmente em 1945, 1975. Né? Era um capitalismo da social-democracia. Por quê? Porque era um capitalismo onde as classes capitalistas tinham lealdade nacional. Né? Ou seja, se você é um industrial, né, você tem interesse que a classe trabalhadora possa comprar os seus produtos. Você tem interesse que a sua sociedade se desenvolva a longo prazo. A sua empresa vai se aproveitar disso, etc, etc. Né? Esse tipo de capitalismo, que é o chamado acordo social democrata, né, vigorou e em vários desses países ele dava, quer dizer, eu próprio tive uma experiência em 1980, fui estudante num país como a Alemanha, não é isso? Você não via pobre nas ruas, né? Você não tinha pobreza nas ruas, né? Quer dizer, eu que era um leitor iniciante de Marx, eu disse assim, puxa vida, esse aqui é o paraíso comunista de Marx, né? O que mostra que existem formas de capitalismo que podem ser extremamente humanas, generosas, etc. Né? Todo mundo tinha educação da melhor qualidade, da infância ao doutorado. Né? E tinha acesso à saúde, né? Quer dizer, com os melhores médicos e tal. Né? O médico que era o presidente da Mercedes-Benz era o médico que poderia me atender também. Isso era capitalismo, né? Também. Isso é uma forma possível de ter capitalismo. A partir da década de 1970 e início da década de 80, começa a haver uma certa percepção de taxa decrescente de lucro. Né? Ou seja, especialmente pela força dos sindicatos. Né? Quer dizer, o que faz parte de um capitalismo que dá certo. Ou seja, você não pode concentrar riqueza em 1%, como a gente tem hoje. E tal, né? Isso foi visto, obviamente, quer dizer, desenvolveram-se políticas, né, para tentar aumentar a taxa de lucro. Aí você encontra as modificações na economia japonesa dos anos 80, o processo ficou conhecido como toyotismo, né? A invasão das indústrias automobilísticas em mercados europeus. Por quê? Porque você cortou o pessoal que supervisionava o chão de fábrica, né? Quer dizer, a partir de você ganhou os trabalhadores, você uniu, né, os trabalhadores, especialmente os japoneses, mas depois isso aconteceu em todos os outros países, a partir de que você vai contratar trabalhadores que não têm passado sindical, né, e criar uma espécie de unidade entre os fins da empresa com os fins dos trabalhadores. Mas a mudança mais importante foi que aconteceu a partir de Reagan e Margaret Thatcher, que é a chamada desregulação do mercado financeiro. Né? Desregulação, pessoal, é um eufemismo. Né? Quando você diz que é uma área que você não vai regular, significa que você está abdicando controle sobre ela. Né? E tal. No fundo, você está legalizando a corrupção. Claro, se você não regula, se você não controla, você não sabe o que está acontecendo ali. E a crise de 2008, né, mostrou a nós todos que tipo de monstro estava sendo urdido nesse tipo de desregulação. Essa desregulação é extremamente importante para o assunto que a gente está tratando aqui, porque a elite financeira ela não tem a lealdade nacional que a elite industrial tinha, por seus próprios
interesses, né? Na persecução dos seus próprios interesses, né? Os industriais tinham interesse, né, em condições sociais do mercado nacional a longo prazo, né? A elite financeira não tem isso. Né? Ou seja, ela pode investir o seu lucro em outro mercado. Né? Pouco, quer dizer, é pouco caso para esses investidores que o Brasil entre numa crise de 20, 30, 50 anos, mais miséria ainda, etc, etc. Quer dizer, eles podem só simplesmente mudar de país, quer dizer, fazer a rapina via juro, que é uma rapina nova, invisível para as pessoas ainda, que o debate político tem que torná-lo visível, é isso, né? As pessoas não sabem como elas são exploradas a partir dessa nova fase do capitalismo, e isso conta extremamente, né? Essa elite financeira, ela fica numa posição de chantagear o Estado. Esse é o ponto mais importante. Ou seja, se você não cumprir as tais e tais e tais demandas, eu posso investir em outro lugar, etc, etc. Né? Nisso aí, nós temos uma transformação fundamental, estrutural da forma do Estado e da forma de como a política é exercida. Né? Passa-se de um Estado fiscal que cobra impostos e, a partir disso, ela pode, enfim, cumprir as suas funções sociais e políticas, para o Estado devedor. Né? O que é esse ajuste fiscal? Né? Quer dizer, é uma piada até. Né? Quer dizer, quando você monta ajuste fiscal em nome para você cortar saúde e educação do povo, né? Quando a raiz da crise fiscal, ela tem que ser procurada em quê? Né? O Estado deixa de poder cobrar impostos dos muito ricos. Esse é o ponto. Né? Quem arca em 53% com a carga fiscal do Estado brasileiro são as pessoas que ganham até 3 salários mínimos. Né? E a Fiesp botava o pato lá, dizendo que ia pagar o pato, etc. Quem paga o pato é o pobre entre nós. Né? Não é isso? A crise fiscal, ela nasce quando, se você não cobra, quer dizer, e não cobra também porque existe o quê? Existe uma compra da política, uma compra do parlamento, em grande medida, obviamente, não é ele inteiro, por parte desses interesses. Existe o quê? Existe uma rearticulação da forma como a política passa a ser conduzida entre nós, que implica desprestígio do parlamento, que implica que os jornais e a imprensa passam a decidir as grandes questões políticas e que o parlamento passa a ser uma instância de retificação apenas. E imprensa essa que é controlada pelo capital financeiro. Todas as questões que têm a ver com questões econômicas são analisadas, em 90% do caso, por analistas econômicos pagos direto ou indiretamente pelo mercado financeiro. Essa é a nossa esfera pública. Não? Quer dizer, isso faz com que os temas já sejam discutidos pela imprensa e cheguem aqui para vocês ratificarem ou não. É retirado dessa instância aqui a possibilidade de discussão, debate, etc, etc. Isso é uma forma de quê? De captura, né, da política, da função da política pelo capital financeiro. Se a gente não compreende isso, a gente não compreende todo o contexto e pressuposto do que nós estamos discutindo aqui hoje. A nova forma de expoliação e drenagem de recursos instaurada pelo capital financeiro também é distinta de antes. Né? Quer dizer, não é só a mais-valia, etc, etc. Você tem o quê? Você tem, pelo mecanismo da dívida pública, se você não cobra os ricos, né? Se você não cobra os ridículos, se não passa os ridículos 0,38% da CPMF, né? Entende? O que é que você tem que fazer? Você tem que emprestar, você tem que pedir emprestado. Porque esses ricos, né, houve um processo de concentração de riquezas incrível, né? Esses ricos detêm toda a riqueza e o Estado, para cumprir agora as suas funções, não pode mais fazê-lo cobrando imposto, então ele tem que pedir emprestado desses mesmos ricos que deveriam ter pago imposto. Esse é o ponto. Né? A crise fiscal é isso. Né? O não dito da crise fiscal é isso. Né? A fraude, a mentira da crise fiscal é você negar e tornar esse ponto invisível. Né? Quando você
passa a ter que pedir emprestado dos muito ricos para cumprir as funções básicas que o Estado tem que cumprir. Né? Quer dizer, você faz isso o quê? Quer dizer, não só o cara não paga imposto, né? Mas ele empresta esse dinheiro aos juros mais altos do planeta, quer dizer, tudo que a Laura já nos explicou aqui de forma brilhante, etc. Selic, etc. Mil formas, quer dizer, isso funciona como? Isso funciona como uma forma de que, né, a nova forma de dominação econômica, né, mancomunada, com formas, quer dizer, com transformações estruturais da esfera pública e da própria captura do sistema político pelo mercado financeiro, é o que está acontecendo aqui. Né? As pessoas, né, esses caras deixaram aqui um mandato para vocês. Olha, eu decidi isso, claro, dizendo, houve gente que disse que isso aí ia ser bom para os muito pobres. Quer dizer, a disfarçatez é incrível. A fraude, né, a mentira, ela ganha furos, porque, por exemplo, ela tem os espaços onde isso, ela domina, controla, monopoliza os instantes de fala via imprensa, etc, etc. Esse é o ponto de aonde nós estamos chegando e por que nós estamos examinando essa proposta aqui. A nova forma de extração do excedente econômico é que muda. Né? E ela vai mudar como? Não só no sentido empresário-trabalhador, que sempre existiu, mas ela vai ser agora montada a partir do mecanismo da dívida pública, ou seja, via imposto que o povo e o mais pobre paga e que vai para o bolso dos mais ricos, que deveriam pagar imposto e não pagam. Esse é o ponto. Tá? Nós estamos aqui tocando, né, sobre o fato de que, como um país de 200 milhões de pessoas, a quem esse Estado deve servir, os senhores foram eleitos por ele, né, mas quem manda nesse país são 10, 20 mil famílias estrangeiras e nacionais, né, que controlam, né, a forma como as questões são percebidas, a forma como o sistema diz o que o sistema político pode ou não decidir, etc, etc. Né? Nós temos, no fundo, aqui o quê? Duas formas de soberania que estão em jogo aqui. Né? Uma que lida com os 200 milhões, que vão ser sufocados aqui, né? Se essa PEC passar, né? Em nome de quê? Em nome dessa outra soberania, né, que não é eleita, etc., mas que comprou, né, quer dizer, o dinheiro consegue comprar as outras elites, ou seja, o dinheiro ele domina o mundo, mas ele não domina de modo direto, né, ele precisa convencer essas pessoas de que, por exemplo, esse assalto aos bolsos delas é justo, é feito para combater a inflação, é feito por todas essas formas que foram aqui desmontadas pela Laura bastante bem. Né? Eu acho que nós estamos tocando um instante histórico disso. Né? Um instante histórico em que essas duas soberanias, né, essas duas formas de Estado, né, estão em jogo, e essa aqui é uma reunião que só pode ser compreendida, tanto que a própria PEC não faz nenhum sentido exatamente pelos mecanismos que ela própria tenta criar, como mais uma vez a Laura ajudou a mostrar. O que está em jogo aqui é a captura da política brasileira, da sociedade brasileira, da reversão do pacto que foi instaurado em 1988, né? Também, eu acho, sobre o nascente Estado social entre nós. Cadê ele aqui? Onde houve o quê? Houve o fato de que você teve 40 milhões de pessoas que saíram da camada muito baixa, dos excluídos entre nós, né? E que passaram para a classe trabalhadora precária, ou seja, passaram a consumir, passaram a ter empregos formais, etc, etc. Essa é a única saída de um país como o nosso, onde 70% das pessoas não possuem privilégio algum, né, de ter alguma forma de crescimento efetivo e ascensão. Porque não foi um investimento apenas no consumo. Não? Foi um investimento que envolveu o quê? Acesso a capital cultural, a conhecimento. Não? Ou seja, passou-se, por exemplo, só para dar um dado, nas universidades de 3 milhões para 8 milhões de estudantes. Não? Ou seja, isso é um processo maciço, não? Que está em risco agora, de
qualificação dessa massa de pessoas que não tinham uso no mercado econômico. Por quê? Porque o mercado econômico só pode utilizar o trabalho de quem incorpora conhecimento. Né? Quem não incorpora conhecimento tem que vender a sua força de trabalho como um cavalo vende, ou seja, com uma tração muscular. Não é isso? A cozinheira que fica ali 7 horas no fogão, etc. Ela está sendo paga para aguentar fogo, quer dizer, calor, etc, né, no seu corpo, você fica em pé o tempo todo, ou esses serviços pesados e sujos, né, que os excluídos fazem entre nós, né? Ou seja, ele não pode ser, inclusive, o quê? Nem explorado de modo racional, né? A racionalidade de uma economia tem a ver que quando você capacita o seu povo a incorporar alguma forma de conhecimento útil e que ele possa desenvolver as suas qualidades. Um país que não faz isso é um país pobre, sem futuro, né? E eu acho que é exatamente o que está em jogo aqui, né? Quer dizer, nós estamos montando o quê? Estamos desfazendo, né, as bases, né, que foram pequenas, né? Foi uma pequena revolução, não desmontou, né, o dado escravocrata entre nós, ou seja, da naturalização da desigualdade, desprezo pelos pobres, etc. A gente viu que isso continua vivo na nossa sociedade, é uma luta ainda para se continuar, né? Mas o que essa PEC implica, né, vamos separar o dinheiro, né, para esse pessoal que nos comprou, é isso, né? Comprou nós todos, né? Comprou o nosso sistema político, comprou a forma como a gente se percebe na esfera pública, comprou a nossa inteligência, né? E os 200 milhões de seres humanos que estão aqui aonde vai, quer dizer, no fundo aqui são, quer dizer, o serviço da dívida equivale a 42% do nosso orçamento, né? Educação e saúde juntos não chega a 8%, né? Mas a retração em cima da saúde e da educação, que é o único elemento, né? Quer dizer, que é um país pouquíssimo inteligente, eu diria. Quer dizer, você não vai ter, quer dizer, nós já temos uma situação extremamente precária nessas áreas, né? Precisaria de mais investimento, né? De aprofundamento disso, porque isso não é gasto, é investimento, né? Ou seja, isso é uma forma de você, quer dizer, como aconteceu efetivamente, em grande medida, o aumento do mercado interno entre nós teve isso, né? Quer dizer, o Brasil já teve, o Brasil foi montado como um país para 20%, né? Na década de 70, né? E ele era um país de 20% até o ano 2000, né? Ele era um país pobre, né? Sem perspectiva de crescimento, etc. Né? Todas as formas de construção de um futuro novo tinha a ver de que modo pegar esses 70% que foram tratados como subgente, né? E que propiciasse a entrada dessas pessoas, seja ao mercado, mas também a informação, a cultura, etc. Né? Esse processo vai ser abortado, obviamente. Esse é o jogo, esse é o intuito. Né? Não é isso? E eu acho também, não só em termos da sociedade como um todo, eu também não consigo entender a inteligência da classe política nisso, né? Porque ela está abdicando das suas funções. Né? O que é que vocês vão fazer depois da aplicação dessa medida? Vocês vão gerir o quê? Né? É isso, o orçamento já está montado, já está dito para quem vai, para o bolso de quem vai, etc. Né? Então, quer dizer, eu sempre acho que pouca inteligência é quando a gente pensa no curto prazo. Inteligência é você pensar no longo prazo. Né? Quer dizer, e no longo prazo, as pessoas que vão sofrer com isso, que é claro que elas vão, né, vão cobrar isso. Mais tarde, as ações têm que ser justificadas. Né? Não existem só interesses apenas. Né? Só uma pessoa pouco inteligente raciocina desses termos. Vamos montar a coisa, porque no curto prazo isso me resolve aqui e aqui e acolá. Né? Mas isso vai ser exigido dos senhores depois. Né? Quer dizer, essa PEC vai ser quem votou e quem não votou. Né? 2018 não vai ser 2016. E o efeito da Lava Jato, etc. As ambiguidades da Lava Jato vão ficar muito explícitas daqui por diante. Né? Em 2018 é um outro quadro. Né?
e os eleitores vão saber quem votou para ela ou quem votou para os grandes bancos. Esse é o ponto. E essa questão vai ficar cada vez mais clara entre nós. Tem pouco debate sobre isso, né? Mas nas eleições americanas isso já foi um ponto que, né, o Sanders, né, tanto o Sanders quanto o Trump são reações aos perdedores do capitalismo financeiro. Né? Quer dizer, um capitalismo, inclusive, que tem comprado tempo, de algum modo, com o endividamento cada vez maior dos estados, mas é claro que ele não consegue se manter. Né? Eles vão vender produtos para quem? Né? Não tem dinheiro para comprar, etc. Né? Quer dizer, isso não tem futuro. Esse jogo não é a longo prazo, etc. Né? Quer dizer, e eu acho que o que está se jogando aqui é a nossa soberania como país, né? E está se jogando aqui que tipo de sociedade a gente vai ter. Né? Era isso que eu queria dizer para o senhor.